Provérbios, capítulo 3, os versículos 1 a 12. Provérbios 3, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nosso amado Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Eu peço que o Senhor nos dê entendimento a respeito da Tua Palavra. Pai, nós queremos ser homens e mulheres sábios diante do Senhor, buscar sabedoria que vem do alto. Ajuda-nos a depender cada dia mais do Senhor, a guardar a Tua Palavra no nosso coração, a fugirmos do mal, a sermos ensináveis, humildes diante do Senhor, a buscarmos a Tua vontade acima de qualquer outra, Pai. Instrua-nos a respeito da Tua verdade. Nós oramos assim, ó Deus, rogando no nome santo de Jesus. Amém. Tenho certeza que todos aqui desejam ser sábios. E nós precisamos de sabedoria praticamente todos os dias da nossa vida, porque nós temos sempre que fazer escolhas, nós precisamos tomar algumas decisões, e às vezes é muito difícil tomar decisões. Às vezes são escolhas muito boas, e a gente fica meio perdido nesse intuito, e a gente roga a sabedoria ao Senhor. Mas se nós queremos sabedoria, nós precisamos aprender com o mestre. E olha que o mestre, eu não estou falando aqui nem de mim, claro, talvez nem de Salomão, mas eu vou te mostrar no final quem é o mestre no qual nós podemos aprender sabedoria. Porém, esse livro que foi escrito não somente por Salomão, um homem extremamente sábio, que nos ensina e no qual nós podemos aprender a respeito de sabedoria, cujo tema e o foco principal é sabedoria. E eu queria que nós pudéssemos ver alguns elementos que fazem parte da vida de alguém que é sábio, que biblicamente, segundo a Escritura, a palavra de Deus é considerado como sábio. E eu queria que a gente pudesse ver e aprender um pouco a respeito desses elementos que fazem parte da vida de alguém que é sábio. E eu não estou falando aqui de sabedoria simplesmente em relação à idade, porque nem sempre idade avançada significa sabedoria, porque de vez em quando a gente encontra alguns adultos aí agindo como adolescentes. Mas também é o contrário, a gente encontra alguns adolescentes que são extremamente sábios, que sabem fazer boas decisões, que eles entendem o caminho que eles querem, que eles devem andar, que vai agradar ao Senhor. Portanto, nós temos muito a aprender a respeito desse texto aqui sobre a sabedoria. Dando uma definição sobre o que é sabedoria, é uma disciplina, é a disciplina de aplicar verdades à vida à luz da experiência. É a disciplina de aplicar verdades à vida à luz da experiência. Olha que nós não estamos falando aqui simplesmente de teoria. A nossa teoria, a nossa base vem da grande verdade. E nós sabemos qual é a grande verdade do homem. É a palavra de Deus. Portanto, é a disciplina, é a forma como nós aplicamos essa palavra à nossa vida. E nós somos cercados de experiências, e é tudo que a gente aprende ou não com essas experiências. Sabedoria não é simplesmente conhecimento, é como nós aplicamos esse conhecimento no nosso dia a dia. E é isso que Salomão vem nos ensinar aqui,
nesse capítulo do livro de Provérbios. Mas eu queria te mostrar antes qual que é o intuito do livro todo. Nós vamos ler apenas uma parte, vamos estudar apenas uma parte do livro, mas eu queria te mostrar porque no começo, e volta a sua Bíblia, por favor, no capítulo 1, porque ele já vai mostrar o foco e qual o propósito do livro de Provérbios. Ele diz, versículo 1, capítulo 1: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. O sábio ouça e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Portanto, um dos intuitos aqui do livro de Provérbios é nos ensinar a respeito de sabedoria, mas não só isso. O livro todo, ele nos ensina a respeito do ensino, do bom proceder, de um viver em justiça, em equidade, em retidão, e em resumo, é viver de uma forma que agrade a Deus. Assim que você quer viver, com sabedoria, agradando a Deus, então nós vamos ver o que Salomão tem para nos ensinar a respeito desse livro. Interessante a forma como Salomão, e não só ele, mas alguns outros escritores também, eles montam os capítulos de Provérbios. Primeiro ele dá um destinatário. Ele começou lá no capítulo 1 dizendo Provérbios, aí no versículo 8 ele vai dizer, filho meu. Depois versículo 10 de novo, filho meu. Versículo 15, filho meu. E agora no capítulo 3, versículo 1, ele começa dizendo, filho meu. Ele está mostrando para quem ele está endereçando isso daqui. Provérbios quase todo faz isso. Está falando isso para nós, os filhos de Deus. Então ele começa dizendo isso, depois ele faz uma exortação, ele dá-nos direcionamento a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, e por fim ele traz alguns incentivos que são motivações ou a recompensa de quem segue esses princípios. Mas nós não podemos interpretar essas recompensas como promessas para a nossa vida. Vou tentar te dar um exemplo. Talvez um dos provérbios mais conhecidos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele. O que esse texto está nos ensinando? Que tem um princípio, não é? Ele está dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar. E qual que é a promessa? Na verdade não tem promessa nenhuma. Ele está dizendo que tem uma recompensa, certo? Que está escrito no livro aqui. E essa criança jamais desviará dos caminhos que foram ensinados. Na verdade ele começa com uma tradução talvez um pouco diferente do que está lá no original, mas para a gente ver que isso não é promessa. Você já viu o filho de crente se desviar? Já? Ficou sabendo? De filho de crente se desvia? Então a gente não pode considerar Provérbios como uma caixinha de promessa. A gente olha como princípios que Deus requer de nós, e Deus vai recompensar da forma como Ele quer. Isso tem a ver com a vontade e o coração dEle. Nós não pegamos caixinhas de promessa. Falou, peraí, deixa eu olhar um aqui. Não te esqueças dos meus ensinos, eles aumentarão os teus dias. Opa, então se eu seguir a Cristo aqui, eu vou viver até, não sei nem quando. Isso aqui não são promessas que Deus de uma forma fechada e rígida vai cumprir. As promessas nós vamos deixar com Deus, porque Ele vai cumprir isso na sua vida. O que eu queria que a gente focasse aqui é nas exortações, a respeito da caminhada que nós devemos ter dia a dia com o nosso Senhor, se nós queremos ser considerados sábios, segundo a palavra dEle. Então, em primeiro lugar, alguém que é sábio, que é considerado sábio, primeiro elemento que faz parte da vida dessa pessoa, que ela guarda os mandamentos do Senhor. Versículo 1 do capítulo 3, ele diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ele diz aqui, filho, não te esqueças dos meus ensinos. Ensinos aqui ele se refere a Torá, mais conhecido lá, por aquele pessoal que estava lendo aqui, como o próprio Pentateuco. É a palavra de Deus.
ok? Depois ele vai dizer, guarda no coração os meus mandamentos. De uma forma mais específica ainda, ele está falando a respeito da lei dada a Moisés. Ou seja, ele está falando a respeito da palavra de Deus toda, certo? Não está se limitando simplesmente àquela época, mas nós podemos ver isso aqui que nós aprendemos, Deus falando a respeito de nós. Não se esqueça da minha palavra, dos meus ensinos, e guarda no coração essa palavra. Muito interessante como a Bíblia vai sempre relacionar e falar muitas vezes a respeito da mente e do coração. Talvez você já se lembre de alguns versículos que falam a respeito de mente e coração. Deus dá uma importância tremenda para a nossa mente e para o nosso coração. Pegando alguns textos aqui, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:2: mas não se amoldem, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável do Senhor. Transformem, renovem-se pela vossa mente. Depois a gente vem em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, quando Paulo diz: não andem ansiosos por coisa nenhuma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sabe o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o quê? A vossa mente e o vosso coração. Depois ele continua dizendo, sabe o que tem que ocupar o pensamento de vocês? Sabe o que a sua mente tem que estar cheia? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, perfeito. Se algum louvor existe, alguma boa fama há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe de que tem que estar cheia a nossa mente e o nosso coração? Da palavra do Senhor. Ele está dizendo simplesmente para você não se esquecer, memorize a palavra do Senhor. Eu me lembro quando era pré-adolescente aqui nessa igreja, com a tia Júnia, a tia Valéria, a gente tinha aqui na sala de escola dominical o desafio de decorar versículo todo domingo. A gente ganhava umas fichinhas que aquilo valia, você tinha que acumular aquilo lá, porque no final do ano ia ter um bazar, a gente comprava brinquedo, comida com aquilo dali, era uma coisa dentro da sala, mas era excelente, para a gente aprender a decorar versículos. Teve isso esse ano na UPJ também. Pais, estimulem, ensinem os filhos de vocês a não se esquecerem, a memorizarem a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que eles vão guardar isso no coração. Tem um presidente, um diretor de um seminário norte-americano, que ele diz que se ele pudesse alterar todas as matérias não, né, a finalização de todos os cursos de seminário, ele dizia que nenhum seminarista poderia se formar se ele não soubesse pelo menos 1000 versículos decorados da Bíblia. Isso não tem a ver só com líderes, com pastores, mas tem a ver conosco. Ele está dizendo, filho meu, você quer ser sábio? Encha sua mente da palavra do Senhor, guarda essa palavra no seu coração. E aí a gente vê, por exemplo, Davi, no Salmo 26, dizendo a respeito de guardar isso também. Ele diz, sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está diante de mim, continuamente sigo a tua verdade. Mas qual é a importância, a grande importância de nós memorizarmos, não nos esquecermos da lei do Senhor, ter isso na nossa mente, no nosso coração, elas encravadas, gravadas na tábua do nosso coração? A gente pode ver alguns benefícios que isso traz para nós, diante da própria palavra de Deus. Primeiro, o que a gente pode ver, primeiro benefício disso, é que nós teremos triunfo sobre o pecado. Quanto mais você se enche da palavra de Deus, eu tenho certeza que quando a tentação vier, bater a porta do seu coração para te afundar, isso vai vir na sua mente, falar, opa, eu sei o que meu Deus pensa, eu sei o que meu Deus requer de mim, para lá. Como que pode o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, guarda no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti. Está vendo como é importante a gente ter isso na nossa mente, encher a nossa mente, o nosso coração da palavra do Senhor? Não nos esquecer disso daqui. Mas também nós podemos ter triunfo sobre Satanás. Olha só que incrível
quando Jesus está ali no final do seu jejum, de 40 dias, quem que chega para ele? Satanás. Ele fala: Jesus, está com fome aí, né? Transforma essa pedra em pão. E aí então Jesus falou: meu filho, está escrito. Meu filho não, Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está fazendo? O que ele está recitando? A palavra, Bíblia. Então Satanás, eles são transportados para o alto de um pináculo. E aí Satanás fala: Jesus, se joga daqui, ordena para os seus anjos, que eles vão te pegar, joga. Aí Jesus fala: porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí já Satanás vai falar: vamos fazer o seguinte, para a gente acabar com essa história aqui, se ajoelha perante mim, se prostra, e eu vou te dar tudo isso aqui que a gente está vendo. Aí o que Jesus faz pela terceira vez? Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. O que estava cheia a mente do Senhor Jesus? O que transbordava na mente e no coração do Senhor Jesus? A palavra de Deus. Ele aguardava, ele jamais se esquecia dela. Mas não só isso, a gente não só vence pecado, tentação, mas quando você precisa acalentar alguém, aconselhar alguém, você faz isso baseado em quê? Lembra que eu disse que a sabedoria tem a ver com a verdade que nós aplicamos à nossa vida? Qual é a grande verdade da sua vida? Com o que você tem ajudado aos outros? O que tem sido a base da sua vida? Tem que ser a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. E tantos outros benefícios que isso traz para o nosso coração. Isso alegra nosso coração, a gente poder conhecer, guardar e ter essa palavra no nosso coração. Mas esse guardar não tem a ver simplesmente com teoria, ele tem a ver com prática também. Não é só ter a nossa mente e o coração pensando nisso, mas olha só o que ele diz no versículo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. O que é a benignidade e a fidelidade? Paulo vai falar sobre isso quando ele relata a respeito do fruto do Espírito. O que faz parte do fruto do Espírito? Benignidade, fidelidade. Olha só, com uma mente e um coração cheios da palavra do Senhor, olha só o que isso vai resultar: uma vida que reflete no próximo o que meu coração está cheio. Se meu coração está cheio da palavra do Senhor, eu vou praticar isso. A boca fala. Está vendo como é importante a gente estar cheio disso daqui? Ter o nosso coração transbordando da palavra do Senhor? Mas não somente isso. Além de guardar os mandamentos do Senhor, ter isso no coração e praticar essa palavra, nós precisamos confiar no Senhor. Aquele que é sábio confia no Senhor. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós estamos falando de uma confiança plena. Nós cantamos a respeito disso aqui, uma música aqui no período de cântico, a respeito do descanso, que nós entregamos a nossa vida diante do Senhor e falamos: Senhor, o Senhor está à frente de tudo, o Senhor que cuida de tudo, eu confio, eu descanso, eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, em todos os lugares que eu vou, é o Senhor quem está à frente. O grande problema é que às vezes a gente até fala que confia, mas nem sempre eu o reconheço em todos os meus caminhos. Eu acho que isso tem a ver comigo, eu penso que isso tem a ver com as minhas atitudes. Óbvio que Deus não descarta isso, trabalha junto com você, mas acima de tudo tem a ver a nossa confiança, depositar todo o nosso ser diante dEle, reconhecê-lo em todos os lugares. Isso nos ensina inclusive a compreender o que Jesus está ensinando lá no finalzinho do Sermão do Monte, quando ele diz: não andem ansiosos por coisa nenhuma. Olha só como isso é prático. Aquele que é sábio confia no Senhor e o reconhece. Jesus vai dizer: não anda ansioso por coisa nenhuma não,
nem quanto ao que haver de comer, nem de vestir. Lá no final, vestir. Lá no final ele vai dizer, tem uma coisa que vocês precisam procurar em primeiro lugar na vida de vocês. É o meu reino e a minha justiça. O que vai acontecer? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí o que Salomão está dizendo aqui para nós? Confia no Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Todo lugar que você estiver. Reconhece quem está à sua frente. Confia. O sábio é aquele que descansa no Senhor. Gente, eu sei que isso não é fácil para nós, porque o próprio Salomão entendia disso aqui. Ele está dizendo, não te estribes no teu próprio entendimento. O estribo que ele está falando é aquele que tem numa sela mesmo, no arreio de cavalo, sabe, onde que os pés estão firmados no estribo. É ali que você tem a sua confiança, como você está andando a cavalo. Falou, opa, isso aqui está firme, está forte, meu pé está firme, seguro aqui, estou confiante, vamos embora. E aí Salomão vem dizer, não se apoie no seu próprio entendimento, não. Busca em quem é a fonte de toda sabedoria. Busca endireitar o seu caminho, os seus pés, naquele que tenha toda a verdade, a grande verdade no qual nós precisamos. Firma os seus passos nele. Tenha toda a sua base nele, não no seu próprio entendimento, porque o coração do homem é enganoso. Confia no Senhor. Isso é a marca de alguém que é sábio. Depois ele vai dizer, terceiro lugar, terceira marca, além de nós guardarmos, além de nós confiarmos, nós precisamos ser humildes e ensináveis. Ele vai dizer, versículo 7, algo muito parecido com o que ele disse antes: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. O que Salomão está nos dizendo aqui, nos ensinando, na verdade são três princípios aqui em um. Ele está falando, sejam humildes, não seja sábio aos seus próprios olhos, não. Mas ao invés disso, tema ao Senhor e foge do mal. E nós, seres humanos, temos uma tendência muito boa de confiar na nossa própria sabedoria, achar que eu sou bom. Geralmente, também quem se comporta assim, não só, mas geralmente quem se comporta assim é gente que ocupa altos cargos, ou gente muito estudada, gente muito capacitada intelectualmente. Falou, opa, eu sou bom, disso eu conheço, disso eu sei, e acaba por menosprezar não só os outros, mas principalmente ao Senhor, porque assumiu uma postura de que eu posso, eu me dediquei para isso, sem levar em consideração quem que te proporcionou tudo isso, quem que é o dono do saber, quem que é o dono de toda a verdade. É o Senhor, nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Portanto está dizendo, não se faça sábio aos seus próprios olhos, não. Me lembro quando eu era um pouco mais novo, eu ia comprar uma moto, e eu estava apaixonado naquela moto. Era um dinheiro assim, eu ia ter que parcelar, mas tinha uma entrada e queria muito comprar essa moto. E aí meu pai, até levei meu pai lá para ver, ele viu essa moto, é bonita mesmo. Falei, Gustavo, não faz isso não, isso é roubada, isso não é uma marca muito conhecida, depois, não faz isso não, vamos olhar outra. Eu falei, não pai, eu quero essa moto. Eu lembro que ele me dizia assim, olha, você precisa aprender, ouça os mais velhos. E eu falei, no alto da minha sabedoria, falei, pai, mas eu também preciso aprender com meus próprios erros. Deu outro. Um ano depois eu precisei vender essa moto. O prejuízo foi quase 50% do valor dela, porque eu tive que vender minhas pressas assim. Então isso aí. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Adolescentes, aprenda a ouvir seus pais. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Pelo contrário, não vou voltar, eu falei só para os adolescentes, né? Eu vou falar para cada um de nós mesmo. Seja sábio aos seus próprios olhos, não. Seja ensinável, humilde, sempre
vai ter alguém que sabe mais do que você. Eu tenho certeza disso. Você pode ser o grande perito na sua área, mas você aprendeu com outros. E se você ainda acha assim, mas eu sou o grande nome, eu sou o cara aqui da minha área, sempre vai ter um que é mais alto que você, que é o próprio Deus. Seja humilde, seja ensinável. Antes de se fazer sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Busque todo o conhecimento que você precisa. Eu não estou falando que você não tem que estudar fora, não é isso. Eu estou falando que a grande base para a sua vida tem que ser a palavra de Deus. Tudo que você faz tem que estar relacionado com a palavra de Deus e com a vontade dEle. Tema-o, conheça-o, ande com Ele e foge do mal. Isso aqui tem uma relação muito próxima aqui, isso quase se torna óbvio, porque ele vai dizer, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tudo bem, eu reconheço que Deus é acima de mim, claro. Então ele está dizendo, tema o Senhor, ande com Ele, conheça-o, se dedique à sua palavra, e quanto mais eu conheço esse Deus, quanto mais próximo, mais íntimo eu estou, eu vou fugir do mal, porque eu estou próximo dEle, eu sei quem é o Senhor que eu sirvo, eu sei quem é esse Deus. Em quarto lugar, além de guardar os mandamentos, além de confiar, além de ser humilde e ensinável, quarta característica, o quarto elemento de uma pessoa que faz parte de uma pessoa sábia, é que ela honra o Senhor. Mas tem uma área muito específica aqui que Salomão vai nos ensinar. Versículo 9 ele diz, honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Uma pessoa sábia honra ao Senhor, mas nessa área aqui especificamente, com os teus bens, com as primícias da tua renda. E eu não vou defender aqui que você tem que entregar tudo para a igreja, não é isso não, tá bom? Porque às vezes a gente pode até ouvir isso por aí, mas o que Salomão está dizendo é algo que próprio Deus espera de nós, para que Ele não possa falar como lá o povo de Malaquias, olha, vocês estão me roubando. A gente precisa honrar a Deus com tudo que nós temos. Eu estou dizendo que é uma área específica, porque às vezes você está pensando, mas eu já honro a Deus, tudo do meu melhor eu faço para Deus, o meu trabalho eu faço o melhor para Deus, beleza, é ótimo, é isso mesmo, mas agora tem uma parte aqui que nós somos instruídos, honre a Deus com seus bens, com as primícias, é aquilo que é primeiro, aquilo que é melhor. Talvez você esteja pensando, poxa, mas eu já honro a Deus, olha só, eu cuido da minha família, Deus me deu uma família para eu cuidar, eu já estou honrando a Deus com meus bens, eu tenho uma casa boa, Deus me deu o privilégio disso aqui, porque eu preciso, Ele sabe que as minhas necessidades, eu sei que Ele sabe, mas Ele não quer o resto, e não é você quem administra essa parte do qual Deus espera de nós, que tem a ver com dízimos e ofertas. Honre a Deus. Mais uma vez eu retorno aquele texto quando Cristo fala, não andeis ansiosos, busquem em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você fizer seu planejamento financeiro para 2019, onde você tem colocado aqui os seus bens e as suas primícias, honrando a Deus? Opa, esse ano não vai dar, talvez pelo menos no primeiro semestre não vai dar não, IPTU talvez aumente, já foi derrubada uma lei, mas não sei, eu preciso me resguardar, escola de menino, e se sobrar, Deus não quer isso. Eu não estou falando aqui nem de muito nem pouco, certo? Vocês podem olhar algumas pregações de alguns pastores que estiveram aqui, que já pregaram aqui nesse púlpito a respeito de dízimo também. Deus não está se importando se é muito ou pouco, Ele quer que você faça com alegria. Lembra da viúva que deu tudo o que tinha? Era pouco, Deus se agradou daquilo, mas Ele quer que você o honre com tudo que você tem, não entregar isso tudo para a igreja, não estou falando disso não.
E nem estou falando que isso aqui é barganha com Deus, porque talvez você já abriu o olho aqui para a segunda parte do versículo, porque ele diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lembre-se que Provérbios não é uma caixinha de promessa. Falou: opa, eu vou honrar a Deus, o que ele vai fazer comigo? Encher os meus lagares. Não é isso não. A prosperidade que nós estamos falando aqui tem a ver com Ele. Ele vai te recompensar, pode ficar muito tranquilo, Ele vai cuidar de você. Mas o problema é quando nós tiramos o nosso coração do cuidado do Senhor, de confiar nele, e falou: opa, peraí, Senhor, porque isso tem a ver comigo. Dinheiro, algumas outras áreas da minha vida aqui tem a ver comigo, pode deixar que eu cuido, o Senhor cuida de outras aí. Falou: confia no Senhor, honre o Senhor e descansa que Ele vai cuidar de você, pode ter certeza. Mas por fim, a última característica, quinta característica que Salomão vai trazer para nós, de alguém que é sábio, é que ele se submete ao Senhor. Olha só o que ele diz, versículo 11: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tenho certeza que todos os pais aqui, aliás, não tem nenhum pai, nenhuma mãe ou responsável aqui nessa noite, que ao ver seu filho fazer o que não deveria, passou a mão na cabeça dele e falou: ô filhinho, olha só, bonitinho demais, né? Só uma criança, só um adolescente, gente. Tenho certeza que não foi assim. Ou ele foi para o cantinho do pensamento, ou a vara mesmo, alguma outra coisa aconteceu. Chame da forma que você quiser, mas eu tenho certeza que você o disciplinou. Assim é com o nosso Deus. Uma pessoa sábia se submete à disciplina do Senhor, e isso pode desde uma consciência que pesa diante dele, ele te trazendo de volta, ou às vezes isso pode ser de uma forma um pouco mais pesada, que se torna pública, e Deus pesa a mão sobre você. Mas aquele que é sábio, ele sabe reconhecer que mesmo diante de dificuldade, de tristeza que esses momentos causam, ele sabe que é o Senhor cuidando de você. Isso é marca de uma pessoa sábia. Para a gente concluir tudo que esse texto traz para nós, lembra que nós precisamos aprender com o mestre? E eu vejo em uma pessoa em que todas essas características estavam presentes. Alguém que demonstrou um conhecimento a respeito da palavra dele, a palavra de Deus, com coração e mente cheios dessa palavra. Era alguém que confiava plenamente no cuidado de Deus. Ele rogava: o Senhor, não seja feita a minha vontade não, mas a tua. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim. É alguém que era manso e humilde de coração, que era ensinável, que não fez caso de ser igual a Deus, mas ele se encarnou e se fez homem, demonstrando toda a sua humildade. Ele honrou a Deus com tudo que ele tinha, tudo. Ele se submeteu à mais dura pena que alguém poderia ter. Quer ser sábio? Aprende com Jesus Cristo. Olha para Cristo. Pensando nesse texto, nessas características, eu não consigo pensar e olhar para outra pessoa a não ser o próprio Jesus Cristo. E nós podemos somente buscar sabedoria através de Jesus Cristo. Somente através do sangue, somente através do lavar regenerador, da nova vida que Ele nos dá, através do sacrifício que Ele fez, é que nós podemos nos tornar sábios. Fora isso, o texto diz aqui lá no começo para nós: isso é loucura. Mas se você quer ser sábio, segundo o padrão das Santas Escrituras, busque Jesus, entregue sua vida para Jesus, busca nele. Eu espero que a palavra de Deus, que o próprio Santo Espírito de Deus esteja mexendo com o seu coração. Fale: eu quero isso, eu vou buscar isso. Mas não faça isso segundo as suas próprias forças, porque senão você vai fracassar.
Peça para Cristo, peça para Deus. Tiago vai escrever para nós no finalzinho lá da sua carta. Alguém está precisando de sabedoria? Peça, que Deus vai dar de forma abundante, mas peça com fé e nada duvidando. Peça, Deus vai te encher de sabedoria, mas busque isso no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar.